Acabam de ser divulgados relatos assustadores de uma nova síndrome que faz as pessoas enxergarem o rosto das pessoas ao seu redor com formatos demoníacos. Isso está se tornando uma preocupação mundial, porque além dessa síndrome, o Vaticano lançou há pouco um documento alertando sobre aparições sobrenaturais que vêm acontecendo no mundo inteiro e que podem enganar muitas pessoas. E eu vou te mostrar nesse vídeo urgente como esse documento que o Vaticano tornou público agora e essa síndrome que está se espalhando pelo mundo podem ter uma forte conexão com o projeto do governo americano que busca forjar a segunda vinda de Jesus usando tecnologias ultra avançadas para enganar até mesmo uma nação inteira. Também te convido a entender o que isso significa à luz das escrituras sagradas e de profecias sobre o fim dos tempos. Fique comigo até o final desse vídeo para entender como esses fenômenos que estão acontecendo no mundo inteiro já foram alertados a nós e quero te mostrar o que a Bíblia nos diz sobre isso e como essas revelações te ajudarão a fortalecer a sua fé para não ser enganado facilmente por projetos como esse. Antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos. Quero explorar junto com você temas bíblicos com profundidade, mas de uma forma bem simples. Vamos juntos fortalecer a nossa fé. Vamos continuar. Há pouco tempo, o Vaticano lançou um documento de alerta para a Igreja. Esse documento foi assinado por autoridades religiosas e fala sobre os riscos que diversas aparições sobrenaturais estão trazendo para a população. Um documento como esse, que traz normas para identificar a autenticidade de uma aparição, não era atualizado pelo Vaticano há quase 50 anos, quando a Igreja Católica ainda estava sob a liderança do Papa Paulo VI. Eu quero te mostrar o que os especialistas revelam que está por trás disso e por que está crescendo o número de relatos de pessoas que estão vendo aparições de seres divinos e satânicos nas ruas. Segundo o Vaticano, a preocupação é que essas manifestações acabem influenciando ou até enganando os fiéis. E por isso, esse documento foi divulgado, temendo que esses fenômenos acabem influenciando de forma negativa a fé das pessoas. Segundo o que está escrito no documento, é necessário que os fiéis tenham discernimento para distinguir as manifestações que vêm da parte de Deus e as manifestações que são, na verdade, enganos demoníacos. Mas será mesmo que esse é o real motivo? Um grupo de especialistas religiosos afirmam que não. Segundo eles, o Vaticano tem informações privilegiadas coletadas pelo serviço de inteligência que estaria prestes a surgirem diversos seres espirituais na Terra. E por isso, eles formularam um novo documento atualizando as regras sobre o que realmente é uma aparição. Porém, o que esses teóricos também dizem é que o Vaticano também tem informação de um projeto chamado Blue Beam, que é capaz de criar falsas aparições no céu tão realistas que poderá ser capaz de enganar milhões de pessoas. E eu vou te mostrar agora informações que foram vazadas por um jornalista sobre o que realmente é o projeto Blue Beam e como ele funciona. Um jornalista canadense chamado Serge Moneste alegou que a NASA e o governo dos Estados Unidos estavam desenvolvendo uma tecnologia avançada de hologramas e realidade virtual que cria imagens no céu extremamente realistas e que eles usarão essa tecnologia para simular a segunda vinda de Cristo ou uma invasão alienígena. E o objetivo deles é enganar as pessoas e estabelecer um novo governo mundial liderado pelo anticristo. Esse jornalista foi a primeira pessoa a falar sobre o projeto Blue Beam. Ele expôs que o projeto passaria por algumas fases de teste antes de simular a volta de Cristo no céu. Em uma dessas fases, seria criado falsos desastres naturais e falsas aparições de ETs. 2 anos depois de falar sobre esse projeto, o jornalista e um de seus colegas morreram de ataques cardíacos. Algumas pessoas dizem que, na verdade, eles foram silenciados por terem expostos esses planos diabólicos. Para muitas pessoas, essas visões sobrenaturais e síndromes como essa podem parecer algo que nem os roteiristas de filmes poderiam pensar, mas para nós que conhecemos a verdade bíblica, sabemos que estamos vivendo tempos proféticos e apesar de tudo o que está acontecendo, a Bíblia nos ensina como passar por esses momentos que a humanidade vem enfrentando. E eu tenho uma pergunta para você. Você saberia o que fazer se um ser espiritual se revelasse bem na sua frente? Continue no vídeo e você entenderá como nós cristãos devemos agir em uma situação como essa. Mas antes, veja isso. Ainda estamos no meio do ano e já é um ano marcado por vários acontecimentos que fogem da normalidade e que fazem do ano de 2024 um ano para nos mantermos mais vigilantes do que nunca, prontos para a volta de Cristo. De janeiro a junho,
Vimos um grande eclipse solar que atravessou 7 cidades chamadas Nínive, e temos um aumento de meteoros caindo na Terra. Presenciamos grandes desastres naturais e ainda continuamos vivendo na iminência da Terceira Guerra Mundial, com os ataques em Israel e a guerra na Ucrânia sem previsão para uma negociação. Existem muitos estudiosos da Bíblia que têm afirmado que o que temos vivido, como os últimos acontecimentos geopolíticos e o aumento alarmante no número de casos de desastres naturais, já são as profecias do fim dos tempos que estão se cumprindo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30, está escrito: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora, voltando ao Vaticano, o que poucas pessoas sabem, até mesmo porque pouco se comenta sobre isso na mídia convencional, é que o Vaticano tem um dos sistemas de inteligência mais sofisticados do mundo. Eles contam com uma grande organização e mecanismos para proteger a integridade da Santa Fé, a integridade dos seus funcionários e dos seus planos. Quem tem operado essa inteligência é a Companhia de Jesus. Essa companhia vem atuando desde 1534, quando foi fundada por Inácio de Loyola. As pessoas que trabalham na Companhia de Jesus são selecionados a dedo, depois de passarem por um processo seletivo muito rigoroso. Além da segurança do Papa, o serviço principal da inteligência do Vaticano é monitorar e analisar todos os fenômenos e acontecimentos globais, incluindo as possíveis aparições sobrenaturais. Irmãos, quando analisamos de acordo com as Escrituras, vemos que é muito importante para nós cristãos discernir a origem de qualquer tipo de aparição. A Bíblia nos alerta acerca de falsos profetas que surgirão e de sinais enganosos que vão aparecer, e o intuito é enganar os fiéis. Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. Então, se o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz, quando acontecerem essas aparições, nós precisamos levantar questionamentos com base na palavra de Deus. Devemos examinar cuidadosamente à luz das Escrituras para determinarmos se esses sinais vêm da parte do nosso Deus ou são de origem demoníaca. Ao longo das nossas vidas, já tivemos vários casos de pessoas que relatam já terem tido visões de seres espirituais, tanto seres divinos quanto seres ou espíritos malignos. Talvez você até conheça alguma pessoa que já teve alguma experiência como esta. Existem muitos testemunhos sobre isso, episódios que variam desde visões de anjos a encontros com demônios e algumas entidades demoníacas. Por exemplo, a Igreja Católica tem um processo rigoroso para verificar se determinada aparição é autêntica ou não. E já houve inúmeras vezes em que uma aparição acabou sendo desmascarada, sendo provado que se tratava de uma fraude ou até mesmo uma ilusão. Na maioria das vezes em que isso aconteceu, as pessoas que estavam envolvidas buscavam fama, poder ou estavam em busca de dinheiro, se aproveitando da fé das pessoas para fins pessoais. E mais uma vez, são exemplos como esse que nos mostram como é importante estarmos em constante vigilância espiritual e buscarmos discernimento de espírito para não sermos enganados. Na Bíblia nós encontramos várias vezes em que anjos apareceram para as pessoas, sendo para trazer alguma mensagem divina e direcionamento, ou até mesmo para proteger aqueles que são fiéis a Deus. Por exemplo, o anjo Gabriel apareceu para Maria e anunciou que ela conceberia e daria luz ao nosso Salvador Jesus Cristo. Também foram 3 anjos do Senhor que apareceram para Abraão e Sara, anunciando o nascimento de Isaque. Aparições são seres que habitam no mundo espiritual e que se manifestam no mundo natural, e podem ser tanto seres divinos enviados por Deus, quanto podem ser demônios que estão à procura de quem possam enganar e desviar as pessoas da verdade. E podemos encontrar na Bíblia uma forma de discernir a origem desses espíritos. É importantíssimo para nós, como cristãos, buscarmos o discernimento espiritual para não sermos enganados. Veja o que João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A palavra de Deus está nos mostrando que não só não devemos acreditar em qualquer espírito, como devemos fazer prova deles, para termos a certeza de que vem da parte do Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que existe muita confusão e medo espalhados pelo mundo. Por muito tempo tivemos pouca informação disponível. Hoje é o excesso de informação e de tecnologias que oferecem risco para a sociedade.
É vital que nos lembremos de que o nosso Deus está no controle e que Ele deixou disponível para todos nós a Sua Palavra, onde encontramos orientação sobre tudo o que precisamos. Vamos lembrar juntos do que o nosso Deus diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro e uma esperança. Este é um versículo da Bíblia que nos encoraja grandemente a confiarmos em Deus, mesmo com tudo que estamos vivendo no mundo nos dias atuais. Jesus também nos deu uma mensagem muito importante sobre o fim dos tempos e nos mostra que precisamos nos arrepender e precisamos nos manter vigilantes. Do mesmo jeito que as coisas aconteceram nos tempos de Noé, também vemos acontecendo nos dias de hoje. Grande parte das pessoas estão vivendo despreocupadas, focando apenas nos afazeres e nos prazeres da terra. Vejamos o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais do que nunca, cada um de nós precisa se manter preparado, buscando a santidade em Cristo todos os dias para estarmos prontos para o seu retorno. A palavra de Deus nos afirma claramente que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, está escrito assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E será a partir daí que vai começar um novo tempo de paz e justiça. Nós, como cristãos, precisamos viver uma vida de fidelidade. Precisamos estar em constante oração, sempre vigilantes. O retorno de Jesus Cristo nunca esteve tão perto e nós precisamos viver aguardando a sua vinda. Será um momento como nenhum outro na história. Por isso devemos fortalecer a nossa fé. Precisamos ler e meditar nas Escrituras, buscando discernimento espiritual. Quando vivemos uma vida em Cristo, fazendo cada uma dessas coisas, estamos na verdade nos preparando para enfrentar qualquer engano ou falso sinal que aparecer, permanecendo firmes em Deus e em Sua Palavra. Antes de terminarmos, quero que você reflita sobre a importância de estar espiritualmente alerta. A Bíblia é clara ao nos avisar sobre os tempos de engano que precederão o retorno de Cristo. Não deixe que o medo ou a confusão tirem a sua paz. Lembre-se das promessas de Deus e do poder da oração e do discernimento espiritual. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam estar cientes e preparados. Juntos podemos fortalecer a nossa fé e permanecer firmes na verdade. Que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente e até o próximo vídeo.